Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 254, né? A vida universal. A Gênesis capítulo 6. E Kardec assim aqui, ou melhor, Galileu assim, ele nos diz: essa imortalidade da alma, tendo por base o sistema do mundo físico, parece imaginária a certos pensadores prevenidos. Porque tem sempre, né, nos bastidores aqueles pensadores prevenidos. Mas será que eles estão prevenidos mesmos? Porque você, para estar prevenido, você tem que estar preparado. Porque não adianta nada você ficar de tocaia se você não tem uma arma para se defender. E nós sabemos que, devido aos sistemas os quais todos nós nos encontramos subjugados aqui na Terra, a arma é o conhecimento. Porque se você não é detentor do conhecimento, você se perde. E nós não podemos nos esquecer que, de certa forma, nós somos representantes de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós nos encontramos. Como nosso irmão Marcílio sempre nos diz, nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que desejamos e pelo que pensamos. Então, qualificaram ironicamente de imortalidade viajoura, e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres, né, que as contemplam, eles descobrem sobre o véu o poder e a sabedoria daquele que as formou, são questões que já nos não oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que as povoam, é o que importa saber. Então nós sabemos, né, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência do homem. Porque através das pesquisas, dos exercícios, através do empenho, através dos estudos, através da assiduidade, todos nós temos condições, sim, de nos compenetrarmos aos desígnios das leis do Criador. Que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sobre o véu o poder e a sabedoria daqueles que a formou, são questões que já nos não oferecem dúvida, porque é lógico, todos os mundos, todos os planetas, todas as galáxias, todas as nebulosas, tudo que nós conhecemos e desconhecemos é habitado por seres mais evoluídos que nós, como também por seres mais inferiores que todos nós. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma só família cósmica universal. Nós temos a nossa família consanguínea por uma questão de necessidade expiatória e provatória. Até porque se não tivéssemos essa necessidade provatória e expiatória,
não necessitaríamos retornar ao corpo físico através do útero da mãe. Então, se nós retornamos aos corpos físicos através de uma família, é porque nós trazemos de existências passadas algumas dívidas, alguns débitos para com aquela família. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque se não existisse a lei de causa e efeito, ação e reação, obviamente não existiria a necessidade de retornarmos àquele lar o qual nós nos encontramos. Então, muitas pessoas pensam dessa forma. Por que nasci neste lar? Por que meu pai é esse, minha mãe é aquele, é aquela, meus irmãos são esses? Nós nos encontramos justamente com aqueles os quais todos nós temos necessidade. Nem mais e nem menos. Agora é preciso entender que existem ciclos na evolução, que a doutrina nos ensina, que se encerra em meio ao processo provatório e expiatório. Como existem ciclos evolutivos que perduram todo o processo provatório e expiatório. Quando as pessoas lerem no Evangelho segundo o Espiritismo indissolubilidade do casamento, anota esse nome aí, Evangelho segundo o Espiritismo, indissolubilidade do casamento. Procura aí no Google aí, porque eu não me lembro, a cabeça tá ruim. Você vai entender essa mensagem. Então, existem casos que nós retornamos ao corpo físico para viver ao lado de uma pessoa 10 anos, 15, 20, 30. E depois que encerra-se aquele ciclo, é óbvio que se a pessoa quiser permanecer ao lado dele ou dela, eles podem. Nada os proíbe. Isso é lei. Mas se a pessoa não quiser, a pessoa é dotada do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Agora, é preciso estar com Deus e com Jesus nesse momento para que a pessoa faça a decisão correta. Porque nem sempre aquilo que às vezes nós entendemos como positivo, de fato é positivo. Às vezes, nós quitamos os nossos débitos uns para com os outros, mas o fato de nós persistirmos naquele processo, podemos nos complicar um pouco mais, enquanto se nós nos libertamos, obviamente, vida que segue na etapa, no processo evolutivo. Porque nada acontece por um acaso. Nós não podemos nos esquecer-se disso. Que da mesma forma como nós contraímos um débito para com determinadas pessoas, esse débito deixa de existir a partir do momento que nós quitamos esse débito. E esse débito
nós podemos quitá-lo num período de 10, 15, 20, 30 anos e encerrar. Então, se encerrou, você tem o direito de permanecer ali com aquela pessoa ou não permanecer. Encerrou. Você entendeu a mensagem? Encerrou. E quando se encerra e que as pessoas não conseguem captar que encerrou, começa a haver o desrespeito. Aí é o desrespeito verbal, o desrespeito agressivo, né? Agressivo verbal, agressão física. E muitas pessoas chegam até a matar uns aos outros, complicando muito mais a evolução. Por quê? Porque encerrou o ciclo. E quando encerra-se o ciclo, a situação não é essa de que porque encerrou, perde-se o respeito um pelo outro. Não é assim. Mas parece que pelo fato de ter encerrado o ciclo, a pessoa não se sente no direito mais de permanecer subjugado um ao outro. E aí entra a influência das trevas, porque as trevas não perdem. Elas não perdem pernada, como se diz o ditado aqui na Terra. Elas não perdem oportunidade. Então elas contribuem. Elas te levam você a ter um desejo, leva outra pessoa a ter um outro tipo de desejo. E por isso, o mundo de promiscuidade. Por isso, tantas atrocidades. A veras se as pessoas conseguissem amar umas às outras de alma e não de corpos físicos. Porque nós temos que entender que os corpos físicos, eles existem por alguns motivos. O corpo físico não deixa de ser um agasalho do perispírito e do espírito. O corpo físico não deixa de ser uma válvula excretora perispiritual. O corpo físico não deixa de ser aquele veículo onde o perispírito e o espírito, ali se agregando, ocorre o véu do esquecimento do passado. E o ser, necessitando da resignação e da aceitação, ele se submete a uma prova e a uma expiação. Mas é no corpo físico que os reflexos perispirituais e espirituais ocorrem. Por isso, o hábito das pessoas ignorantes de conhecimento, quando diz: a carne é podre, a carne é carente. Pois não é a carne que é carente, é a alma que é carente, é o espírito que é carente. Você sabe por quê?
Porque se fosse o corpo físico carente, ou se fosse o corpo físico, aliás, carente, você oferecia a ele uma cerveja e pronto, nunca mais você faria uso de uma cerveja. Mas você observa que as pessoas, quanto mais bebe, mais bebe. Quanto mais sexo, mais sexo. Quanto mais droga, mais droga. A insaciabilidade. A insaciabilidade. A humanidade é insaciável, mas não é o corpo. O corpo é o reflexo da pobreza do espírito e do espírito, do espírito e do perispírito. O corpo é uma válvula excretora. Então, quando o espírito quita para com o outro a dívida, mas que mesmo assim continuam junto e que falta respeito de um lado ou de outro lado, um se torna objeto do outro. Isso é tão triste. Ninguém tem o direito de se ver nas condições de objeto de ninguém. E pelo fato da pessoa sentir que o outro é dele objeto, ele escraviza o outro, ele usa o outro, ele abusa do outro, ele se sente dono ou dona do outro. Pelo excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme. Ele transforma o outro com todo respeito à colocação, mas em uma seringa descartável. Por isso, parece que todo mundo tem que satisfazer um e outro 100%. Porque se você não me satisfaz 100%, eu sei onde encontrar aquelas pessoas que me satisfazem. E vice-versa. Isso é pobreza de espírito. Seres que ainda se encontram nessas condições encontram-se muito mais próximo ao reino animal, porque são quadrúpedes vivendo no corpo de bípedes. E é nojento. E você pode me dizer assim, mas você não está tratando da questão a vida universal. Ora, como não? É lógico que sim. A vida universal resume-se em tudo, mas acima de tudo, no respeito mútuo uns para com os outros. E quem respeita merece ser respeitado. Haja com educação, que receberás da mesma forma que você age. Respeite para ser respeitado. Ame para ser amado. E não pense que Deus não está vendo.
Porque Deus não precisa nem ver. Porque tudo encontra escrito na consciência de cada um. Por isso, não tenhas a tua consciência pesada. Porque quando encerra-se um ciclo na evolução, daquele momento em diante, se não pautados nos desígnios das leis divinas, através da indissolubilidade do casamento, é preferível que se separe. Que viver como capachos e escravos uns dos outros, escravos de fantasias, escravos de ilusões, escravos da sociedade medíocre, que você só presta quando você possui na carteira a quantidade equivalente ao que a sociedade possui. Caso contrário, você não consegue frequentar nem os mesmos ambientes que as pessoas frequentam. As pessoas na Terra é assim, com todo respeito. Só ama e só respeita, e só considera, e só são aceitos de acordo com a quantidade que possui na carteira. Você vale o que você tem na tua carteira. Que mundo é esse? Que seres humanos são esses? Em processos de evolução? Não sei. Sim, não sei. O desamor, a falta de respeito é muito grande. As fantasias, as ilusões são grandiosas. É lamentável, mas é inadmissível. Tem horas que por Deus e por Jesus conseguimos, de certa forma, em meio a tanta ignorância, permanecer. Que se não fosse, não haveria necessidade também de, em meio a tanta ignorância, permanecer. Por isso, quantos seres retornam ao corpo físico sem a necessidade da hereditariedade genealógica? Quantos seres evoluídos plasmam os teus corpos físicos, cumprem lá tuas responsabilidades e missões e retornam à pátria espiritual? Nós vamos dar sequência ao próximo vídeo.